iniciaremos o painel político com os deputados Adão Vilaverde e Gilmar Socella. Passamos a coordenação dos trabalhos para o mediador deste painel, senhor Jorge Vidor. Bom, ainda bom dia. Voltamos. Felizmente tivemos que abreviar nosso coffee break, senão vocês iam ficar sem almoço, porque a gente ia passar tanto tempo que aí o restaurante lá ia fechar. Bom, deputados, eu estou mal acostumado, porque agora eu fico no meio de duas mulheres lindíssimas lá na televisão, lá no programa, a Leilane Neubart e a Denise Barbosa. Mas, então eu estou mal acostumado aqui, dois homens do meu lado, assim, meio incomodado. Pouco à vontade, Deputado Gilmar, a gente está fazendo o seguinte, cada um faz uma pequena exposição, quanto mais breve vocês puderem, mais a gente abre para pergunta. Olha, estou devendo aqui um monte de perguntas que eu não consegui encaminhar aos nossos debatedores. Então a palavra é sua, que você vai falar aqui ou lá, como quiser. Uma satisfação muito grande estar neste grande seminário Desafios do Setor Elétrico, uma luz sobre a situação atual. E nós fizemos, meu querido colega deputado Adão Vilaverde, e também Jorge Vidor, e também em nome do José Luiz de Azabuja, nosso diretor-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, fazer essa fala pelo menos um pouco mais organizada no início, para a gente possibilitar, para contextualizar um pouco essa luta que nós travamos na Assembleia Legislativa, junto com os demais colegas deputados. Então, na condição de coordenador da Frente Parlamentar pela renovação das concessões do setor público de energia elétrica, por isso que falamos público, muito nos honra a distribuição de participar e a distinção de participar desse tão importante debate para o futuro do Brasil, como extravado ao longo desse dia de hoje, desta terça-feira, diante de tantos e seletos participantes. Para nós também é motivo de igual orgulho ver a Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa, que é um movimento pluripartidário de deputados estaduais, instalando em maio do ano passado e ter alcançado já no seu primeiro objetivo, que foi a renovação das concessões sancionado pela presidente Dilma em janeiro deste ano, mas a medida provisória 579 lá de setembro do ano passado. Pela presidente Dilma, o CEF, juntamente com a redução da tarifa, que é justamente o questionamento e os temas que é motivo desse seminário, inclusive a redução dos ativos. Essa sanção atendeu aos anseios de todos os integrantes da Frente Parlamentar, refiro principalmente à renovação das concessões, em nome da qual encaminhamos à presidente Dilma, em setembro do ano passado, o ofício 001/12, com um manifesto que foi colhido por todos, especialmente os ligados à CE, mas especialmente também ligado às pessoas, Carrion, que está aqui, querido irmão, nosso diretor, que entende que as concessões públicas de energia são peças fundamentais para o desenvolvimento do país, para a soberania do país. Como parlamentares gaúchos, igualmente não podemos deixar de destacar o papel decisivo do Grupo CE nesse processo. Grupo este que celebra em 2013 70 anos de sua fundação, tendo como personagens fundamentais em sua história nosso querido saudoso Leonel de Moura Brizola. Então, governador do estado do Rio Grande do Sul, Brizola assinou o decreto 10.466 no dia 11 de maio de 59, que encampou os contratos de concessão e declarou de utilidade pública para fins de desapropriação os bens aplicados pela Companhia Energia Elétrica Rio Grandense no serviço de eletricidade de Porto Alegre e Canoas. São 7 décadas de grandes serviços prestados ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida dos gaúchos. Com muito vigor, a empresa volta-se agora para a modernização de seus serviços, sempre respeitando a responsabilidade social e o compromisso e o comprometimento com o meio ambiente. Uma demonstração desta vivacidade é o projeto Freeway de energia eólica, com cerca de 500 quilômetros de linhas de transmissão e 3 subestações na região sul do estado, visando o escoamento da energia dos aproveitamentos eólicos em Santana do Livramento, Santa Vitória do Palmar e Chuí. Tendo o Grupo CE como exemplo das relevância de termos empresas públicas nesse setor estratégico,
para o nosso país, nossa luta tem prosseguimento agora para que sejam renovadas as concessões das empresas distribuidoras de energia. Essa é a grande luta. De um total de 64 empresas, 44 necessitam desta renovação imediatamente de suas concessões. Entre as concessionárias estaduais, nessa situação, destaca-se a CE Amazonas, a SEB Brasília e a própria CE aqui do nosso estado. A CEMIG em Minas Gerais, Celesc em Santa Catarina, a CEL em Goiás, Copel no Paraná e a SER em Roraima. Nesse contexto, necessitamos fortalecer o movimento nacional. E é isso, deputado Vila Verde, que nós queremos, junto contigo, com todos os nossos colegas das Assembleias Legislativas, para que a gente tenha esse debate, seja a prioridade em todos os parlamentos dos Estados brasileiros. Como as concessões de geração e transmissão que aderiram à renovação dos seus contratos de concessão nos termos da Lei 12.783, já possuem seus contratos prorrogados, e é de fundamental importância a articulação política liderada pela Frente Parlamentar pela renovação das concessões das distribuidoras. Como efeito direto, nós associamos a essa discussão em nível nacional, reforçando a importância da aprovação da proposta de emenda constitucional do nosso companheiro deputado federal e ex-presidente da CE, deputado Vieira da Cunha. A PEC 453/2009 propõe a renovação de forma definitiva das concessões para as empresas estatais de energia elétrica. Ela necessita da assinatura de 171 deputados federais para tramitar no Congresso Nacional. A aprovação da PEC resultará na necessária estabilidade jurídica para que o serviço público de energia elétrica, atividade essencial à sociedade e vital importância para as políticas do Estado, continue a ser prestado por meio de entidades da União, Estados e municípios. Acreditamos que somente com a manutenção do controle público desse setor será possível aprimorar de maneira contínua a qualidade e a eficiência operacional, a modicidade da tarifa e a segurança dos serviços prestados aos brasileiros. E esta posição, para ter minha participação nesse primeiro momento, tem tido, logicamente, uma luta histórica importante no sentido de nossa defesa, inclusive, sem faça mais até do nosso partido. Nós entendemos não só as empresas como o CIE, mas como também já manifestamos a importância de você ter instituições bancárias, por exemplo, públicas. Está aí o exemplo do Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, aqui no estado do Banco Sul, quando foi para a redução das tarifas de juros, né, os juros bancários, logicamente foram os bancos públicos que puxaram isso. Né? Então nós temos exemplos importantes, como é a Petrobras, né, empresa brasileira que muito nos orgulha de ter hoje, ser a maior do mundo em questão de pesquisa, tecnologia e, logicamente, essa descoberta do pré-sal, todos conhecem a importância disso para a nossa soberania nacional. Hoje se discute muito a questão, por exemplo, da Argentina, que quando teve dificuldades e está em extremas dificuldades, logicamente não encontrou mais amparo nem da sua empresa de petróleo, não encontrou mais bancos, enfim, para ter políticas públicas no sentido de controle. Não estou dizendo que nós temos que ser um Estado totalitário, não. Um Estado, também no Estado mínimo. Nós defendemos um país que tenha, logicamente, seus órgãos, ser peças importantes, como é os setores de energia elétrica, bancos, enfim, petróleo, são fundamentais para regular o mercado e ter, logicamente, o governo ações concretas quando necessárias para você ter, logicamente, a sua soberania e garantir o desenvolvimento desse país que é tão importante. Por isso, a minha fala inicial é nesse sentido, dizendo da satisfação de estar aqui com vocês e, logicamente, a luta pela nossa querida CE, que a gente possa, nesse desafio que está aí, da redução da tarifa, eu sei, da redução dos ativos, que é o grande questionamento agora, como é que nós vamos enfrentar os investimentos necessários para fazer frente à demanda de energia elétrica que nós precisamos. Então, bom encontro a todos. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, deputado. O deputado Adão Vila Verde. Bom, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Deputado Socella, o jornalista Vidor e os painelistas deste encontro. Eu vou fazer 2 ou 3 reflexões aqui, na linha assim, solicitada pela organização do evento. E tive a grata satisfação de assistir o painel anterior e, evidentemente, isso me dá mais subsídios.
Primeiro, né, o debate é uma discussão sobre os desafios do setor energético brasileiro. Ele não pode estar descolado, né, da visão e da compreensão, vamos dizer assim, da orientação política, né, do país. E debater, vamos dizer assim, os desafios deste ponto de vista tem que ter um pressuposto de qual é o projeto energético nacional que nós precisamos, né? E, obviamente, o elemento mais estrutural de tudo isso aí, né, é o debate acerca dos impactos, né, consequências, enfim, deste processo recente que foi antecipado, né, das renovações e concessões de geração e transmissão no nosso país, e este debate que também está aberto, está descortinado aí, né, de qual vai ser a estratégia em relação às companhias de distribuição, né, como que vai ser, que condições, quais são os critérios, etc, etc. Mas, entretanto, né, o próprio painel anterior revelou isso, né, não há ainda uma visão e uma compreensão, vamos dizer assim, uniforme, né, do modelo, seja do modelo que estabeleceu de negociação, vamos dizer assim, da energia gerada a partir do início dos anos de 2003, 2004, referido aqui, né, em que, enfim, o governo optou, digamos assim, por abdicar dos ágios oferecidos pelos investidores e foi numa linha, né, de venda de energia por menor tarifa, né? Então, uma estratégia cujo o objeto dela, talvez o êxito e as condições não tenham sido logradas dentro da perspectiva, vamos dizer assim, a intenção era uma, talvez o resultado não tenha sido tanto obtido como queria, talvez pelas razões técnicas sinalizadas pelo painel anterior, né? Mas sempre teve, evidentemente, dois grandes objetivos, né? A infraestrutura para o desenvolvimento nacional e a questão de privilegiar o consumidor, ou seja, inaugura, evidentemente, um novo paradigma, se comparado com o modelo em curso que vinha orientando modelos de projeto nacional no campo da geração de energia do nosso país, né? Vou dar um exemplo, foi referido aqui, né? O próprio BNDES passa a ocupar um papel, para pegar um instrumento de financiamento, possa ocupar um papel diferente do que ocupava até então, né? Ou seja, vai numa linha de favorecer, fortalecer os investimentos e não o processo de privatização. Então, essa é a primeira consideração que eu faria, né? E é um modelo, com todos os limites, é um modelo orientado, também referido aqui, por três grandes objetivos, né? Garantir segurança e suprimento de energia, promover a modicidade tarifária, que é um elemento importante e fundamental, você sabe disso, e o terceiro elemento, que é o elemento estratégico, por exemplo, que organiza este modelo, que é a questão do mergulho, vou chamar assim, ou da inserção do setor elétrico no âmbito social do Estado brasileiro, né? Então, essas três componentes são componentes, enfim, absolutamente importantes e fundamentais. Além, obviamente, quando eu referi o BNDES, de que o modelo mais geral de governo do país ali instalado, a partir do momento em que o presidente Lula assume, passa a exercer uma condição de mais forte, e 10, 12 anos depois, praticamente, dá para se perceber isso, 11 anos depois, né, de uma forte retomada das funções públicas do Estado brasileiro, do planejamento, da organização, enfim, dentro dos limites, evidentemente, que isso pode ser feito. E no campo, né, da energia elétrica, acho que, no setor da energia elétrica, isso se expressa muito, talvez num dos instrumentos criados, tem vários, mas um dos instrumentos criados, que é a empresa de pesquisa energética, que busca retomar o papel do planejamento, enfim, e junto com o conjunto das políticas
nacional e aqui no estado do Rio Grande do Sul, buscarmos recuperar uma ausência de investimentos por um largo período. Por um largo período, que levou, já referido aqui, né, aquele período, enfim, aquelas situações de apagões que nós presenciamos no nosso país. O segundo elemento é a medida provisória de setembro de 2012. Né? Eu acho que é o centro do debate. Né? E ela traz, evidentemente, a partir desses 3 critérios aí, elementos importantes para o ponto de vista da visão de por onde deve ir o setor energético, mas, ao mesmo tempo, ela traz um conjunto de questões, dentre as quais eu extraio até do debate anterior, né, o tema da competitividade das empresas. Né? Não dá para elitir isso. Né? Basta você ter um belo projeto, uma boa estratégia, né? Se você não tem, seja o setor privado, seja o setor público, vamos dizer assim, competitivo, saudável, em condições de realizar os serviços de modo qualificado, investir na infraestrutura para o crescimento, para o desenvolvimento, para a melhora da qualidade de vida das pessoas, é um tema onde a questão central, já foi referido de novo aqui, é o tema da redução das receitas. Né? Então, redução das receitas, mesmo que tenha havido um esforço muito grande, muito forte, de redução de tarifas ao consumidor, redução de tarifas ao setor industrial, enfim, mas que me parece que, no fundamental, elas são desiguais. Né? Elas não revelam justiça no resultado final, mas, de qualquer maneira, há uma estratégia com este objetivo, e isso não pode ser, do meu ponto de vista, elidido. Assim, né? E os desafios que se colocam, né, assim, desta preliminar que eu estou referindo, são vários. Né? O primeiro é isso, quer dizer, como é que a gente enfrenta, né, os alcances e os limites dessa decisão já tomada em relação à geração e à transmissão, e como que será a questão da distribuição, quais são os critérios, quando é que vai ser, se nós vamos ou não vamos reorientar este modelo, enfim, que está definido até agora, nas condições em que está definido, e se vamos reorientar, por onde, evidentemente, ele vai ir. E a segunda questão, quer dizer, 3 questões que são sempre centrais. Né? Como é que você avança nesse modelo, nessa relação leilão menor tarifa, né, na questão da modicidade, a questão da confiabilidade dos investimentos necessários para que o serviço de prestação de serviço do setor elétrico no país, ele se qualifique e leve em conta esse tema da questão da competitividade, que sem competitividade não tem como qualificar e dar segurança aos serviços, e o que você faz, né, com a manutenção do que já existe e aquilo que você pode expandir, onde a gente sabe que os critérios para a expansão do setor hoje, a partir do novo marco regulatório, seja nas exigências do marco, seja nas questões ambientais, seja nas questões sociais, elas são muito maiores do que em períodos anteriores de expansão do setor elétrico brasileiro. Quer dizer, nós temos exigências e critérios evidentemente novos. Né? Nós vivemos uma era, né, em que acho que finalmente a gente chegou a um ponto de encontro comum que evita os 2 extremos. Qual é os 2 extremos? Você não pode crescer de qualquer jeito e você não pode, por um conjunto de questões normativas e exigências que às vezes até do ponto de vista correto é legal, é correto, né? Mas você não pode inviabilizar o crescimento. Né? Então você tem que crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar renda, preservando a natureza, preservando as questões sociais, etc, etc. Nós já chegamos, vamos dizer assim, a um denominador bastante razoável, e ninguém hoje quer crescer 10 anos em um e depois ter que dar uma marcha ré de 10 em um de novo
para ficar tudo 0 a 0, né? Que a gente viveu essas experiências aqui já em vários lugares do Brasil, não vou dar exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul já vivemos em várias áreas, em vários setores assim. Faço um comentário, né, que eu vi eu acho que foi o professor Hildo que expôs ali o potencial, o Dr. Mauro, o potencial energético, enfim, do Estado brasileiro, né, do Brasil, do nosso país, né? Então, onde a questão eólica é uma questão central, é uma questão presente. O Socella acabou de referir aqui o nosso grande investimento, né, junto com a Eletrosul, da Freeway dos Ventos, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Afora um conjunto de investimentos que nós estamos fazendo, tanto no que concerne a questão eólica, né, como em biomassa, que tem evidentemente um potencial menor. Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul sobre, vamos dizer assim, o nosso presidente da CRM aqui está aqui, o Elifas, né? Engenheiro Elifas, CPRM. Nós temos aqui a questão do carvão no estado do Rio Grande do Sul, que sabemos os alcances, os limites e a complexidade de tratar o tema hoje, mas enfim, temos condições de ser uma alternativa, ou ser um complemento, enfim, para a questão energética em solo gaúcho, ao menos tem essa componente. Tanto o governo nacional quanto o governo do estado estão muito preocupados com esse tema. Eu recupero uma questão que para nós aqui é uma questão central, né? Nós viemos já há alguns anos com investimentos no setor elétrico do estado do Rio Grande do Sul, aquém daquilo que nós necessitávamos, né? Segundo os estudiosos, segundo pesquisadores, enfim, conhecedores do tema, a cada 15, 20 anos o Estado brasileiro, e por decorrência o Estado gaúcho, precisa, né, duplicar sua capacidade de geração de energia. E eu acredito que, pelo modo de desenvolvimento, enfim, e do processo avançado de urbanização dos últimos anos, e com os avanços científicos, tecnológicos e a capacidade inovativa, nós teríamos que sintonizar, vamos dizer assim, as nossas políticas públicas no sentido de planejarmos, desenharmos e redesenharmos investimentos importantes que pudessem acompanhar esta demanda, porque nós sabemos que isso aí é uma trava muito forte para a questão do desenvolvimento, sobretudo para uma visão, enfim, de desenvolvimento sustentável. E, por fim, né, não poderia deixar de referir aqui, né, nós temos a frente agora que o Socella coordena, as frentes que eu, o Vieira, o Adrol Loureiro, enfim, já vínhamos trabalhando lá desde com o Raul Ponte, desde 2010, onde à época conversamos várias vezes com a ministra Dilma para esta questão da antecipação da renovação, né? Nós, não podia ser diferente aqui, o Socella agora coordenando a frente parlamentar, nós nos colocamos aí como interlocutores do setor, do sindicato, das empresas, enfim, de todos aqueles que estão imbuídos de que nós precisamos construir uma agenda atualizada em relação às decisões tomadas para trás. Já não vejo nenhum problema nós retomarmos, vamos dizer assim, caminhos ou opções equivocadas que temos tido tomado ou não, ou avaliarmos ou debatermos bem, e também sobre esse tema da questão da distribuição, quer dizer, nos colocarmos, né, porque a gente tem um nível de interlocução, de relações, enfim, né, desde histórica com a nossa presidenta. Então, queria fazer essas considerações e me colocar, vamos dizer assim, à disposição de vocês para o debate, para o diálogo, para a conversa e para o seminário aqui. Muito obrigado. Bom, vamos começar aqui a fase do interrogatório. Deputado Gilmar, isso a gente viu até um pouco com o que o professor Iudozauer mostrou, aquele enorme crise financeira do setor público no Brasil, do Estado, de uma maneira geral,
O setor elétrico, particularmente, era uma das vertentes mais importantes, até pela enorme participação do setor na economia. E, evidentemente, que naquela reforma do Estado, que a gente passou nos anos 90, o setor elétrico também foi um dos mais foram sacudidos, né? Para o bem ou para o mal, isso vai depender um pouco da visão de mundo que todos têm. Mas, de qualquer forma, o que resultou disso foi um modelo em que o setor privado tem mais participação, restaram as companhias estaduais que tinham ainda presença marcante na parte de geração e transmissão, as que eram só distribuidoras praticamente foram transferidas para o setor privado, e as que foram federalizadas, digamos assim, ainda vão provavelmente ser privatizadas. Mas o que a gente viu foi que o setor público continuou muito dependente do setor elétrico, até em termos de arrecadação. Hoje a gente tem uma carga tributária estadual, e alguns estados chegam a um nível absurdo, mas, de uma maneira geral, mesmo nos estados mais ricos, a carga tributária sobre o setor elétrico, o ICMS, continua muito pesada, e alguns tesouros estaduais hoje quase que dependem dessa arrecadação na sua receita própria. E, diante disso, como é que o Estado deve se posicionar? Não à toa que a gente tem 2 deputados estaduais aqui, nessa discussão toda sobre o futuro do setor elétrico. Como é que a gente posiciona o Rio Grande do Sul nessa discussão nacional? Bom, obrigado, Vigor. Nós tivemos, e aqui no Rio Grande do Sul ontem, por coincidência, estivemos visitando aqui as instalações da CRM, aqui perto de São Jerônimo, depois estivemos ali em Minas do Leão. E nós gostaríamos de dizer que é importante aqui para todos, eu creio que é um sentimento que nós também temos com relação à nossa CE. Logicamente, a preocupação, já tivemos várias vezes reuniões com os engenheiros, e essa capacidade de investimento, né? A discussão maior, logicamente, hoje é a questão tributária. Nós tivemos um debate agora há poucos dias da CPI da telefonia. E a carga tributária realmente é muito alta, não só na energia, como também nas comunicações, como é no petróleo, no combustível. São esses 3 que geram aí 50% da arrecadação do ICMS, não só do Estado do Rio Grande do Sul, como de todos os demais estados. E lógico que essa discussão da carga tributária é sempre preocupante, tanto Itaí, os painéis divulgando no centro do país e em outros locais, quanto impostos o Brasil já paga. É que isso, eu creio que vem ao decorrer do tempo, entendeu? Vem ao decorrer, logicamente, da melhor do país. Aqui não é porque não sou da base do governo, mas isso tem sido a lógica de todos os governos que passam. Ninguém abre mão da sua receita assim, não mais sem ter uma forma de compensação. Agora, isso é verdadeiro que ele inibe, né, logicamente, por conta da nossa alta carga tributária, inibe os investimentos, tanto do setor privado como também do setor público. O que nós temos que fazer, do nosso ponto de vista, é, logicamente, garantir. Uma das coisas que eu penso que é mais preocupante toda é, logicamente, a insegurança jurídica, né? Quando você tem... Isso vale para todo o setor. Vocês têm acompanhado aí, foi assim a luta do Código Florestal, para que a gente pudesse dar segurança jurídica para o agricultor continuar produzindo com tranquilidade. Assim vale agora também com essa questão. Primeiro foi essa luta, que de certa parte a vitória nossa foi importante, a renovação, que era o sonho de todos, a frente parlamentar, inclusive pela renovação das concessões, né, que veio aí a questão da geração e transmissão. Temos ainda a questão da distribuição. Acho que nós teríamos que passar por isso para garantir também essa tranquilidade e aí o setor se programar, porque se você não sabe se vai ficar 2015, como é que vai ficar, enfim, como é que tu vai trabalhar no futuro se você não tem certeza de como vai ser esse futuro. Então eu acho que passa por essa estabilidade e segurança jurídica, eu diria, para a gente poder construindo junto, né? E logicamente, se tiver, do nosso ponto de vista, alguns setores, logicamente eu não tenho todos os dados ainda, que ainda possíveis,
mas a gente sabe que pode sim, talvez, ser revista alguns temas, né, nessa questão da redução, que foi também da nossa tarifa de energia elétrica, né? Sei que para o consumidor foi média 20%, mas tem outros setores que eu acho que dá para a gente dar uma construída aí, né, no sentido de a gente poder rever alguns pontos. Eu acho que eu fui prefeito e quando eu tive que aumentar o IPTU, vou ser honesto aqui para vocês, fazia muito tempo que não havia reclassificação, nós, Vila Verde, ao invés de fazer um pacto só numa vez só, diluímos isso. Então, eu acho que a gente tem como fazer uma forma transitória, enfim, e não acho uma penalização total, porque esta receita é importante para as nossas empresas, né, e talvez ter um baque abruptamente assim, representa muito, e você sabe que isso você deve não estar preparado para que a gente pudesse enfrentar tudo isso. Então, eu acho que sempre as medidas, eu acho que a gente tem que ser gradativo. Lembro mais uma vez quando foi a perda da arrecadação dos municípios, para você ter uma ideia, com a redução da população e também pelas emancipações, lá em 97, justamente no ano que nós assumimos, Tapejara poderia, em 110 municípios no Rio Grande do Sul, quase 2.000 no país, poderiam perder 40% da sua arrecadação, do FP, Fundo de Participação dos Municípios, resultado aí do IPI e do Imposto de Renda. Então, nesse sentido, se fez uma luta municipalista e se construiu que isso fosse diluído. Nós não contestamos a redução, mas ela foi diluída por 5 anos, depois ainda houve mais uma medida, foi diluída em 10 anos. Então, pôde o gestor municipal, e eu estou falando não só eu, mas todos os gestores municipais que tiveram redução, poder se adequar mais gradativamente, preparando, logicamente, com os investimentos necessários. Então, eu penso que, eu acho que toda medida que deve ser, principalmente quando representa a redução da arrecadação, no caso específico do nosso setor elétrico, no meu ponto de vista, nós podíamos ter trabalhado ela a longo prazo, né, para não ter um efeito tão rápido e uma redução tão grave e abrupta da arrecadação. Obrigado, deputado. Deputado Vila Verde, o Juliano de Paula lhe pergunta, faz 2 perguntas. Por que o governo federal adotou um modelo de renovação tão criticado para o setor? A segunda pergunta dele, ele é da CE. O governo estadual está ciente das dificuldades do grupo CE? Primeiro, vou fazer um pequeno comentário, posso, sobre aquela primeira pergunta que tu fizeste, depois eu entro nessas duas. Eu achei ela muito oportuna, assim como as outras duas. Eu entendo, pessoal, que o debate sobre redução de impostos no modelo de energia elétrica, principalmente de ICMS, é correto. Acho que ele não vale para todas as questões, mas acho que na questão da energia ele é central. Por quê? Porque não tem desenvolvimento, não tem crescimento, não tem política social, não tem política de sustentabilidade, não tem uma política boa para o consumidor, por exemplo, se você não tiver tarifas aceitáveis. Qual é o pressuposto disso aí? É que você tem que fazer a renegociação da dívida dos estados brasileiros com o governo nacional. Se não fizer, Vitor, não tem jeito. Veja, quer dizer, então, se fizer a renegociação da dívida, ou seja, nós já conseguimos uma margem fiscal melhor junto ao governo nacional, agora tem um projeto tramitando na Câmara em nível nacional que está criando as condições para, a partir de 2027, nós podermos zerar a questão da dívida. Aí eu acho que o Estado tem condições de entrar nesse debate aonde ele pode reduzir a questão dos impostos. A questão dos impostos é quase parelha no Brasil, né? Não é só o setor elétrico, tudo está 40%, 50%. Agora, o setor elétrico, a partir de uma visão pública que eu tenho da questão elétrica, da questão do setor, eu acho que ela tinha que entrar nessa agenda de redução de ICMS dos estados. Então, eu queria fazer essa consideração, porque eu tenho uma opinião sobre esse tema. Primeiro, né, se o governo tem ciência das dificuldades da CE, né? Eu acho que o governo tem, todo o estado do Rio Grande do Sul tem ciência das dificuldades da CE, né? Desde o processo de privatização, o processo
porque passou a CE, o que ficou com a CE sobre a responsabilidade dela, sobre as tarefas dela e sobre as dificuldades que ela tem, mas também temos ciência de que você pode ter um instrumento público, isso é fundamental, você pode com um instrumento público, às vezes, do ponto de vista percentual, ele tem uma pequena presença, vamos dizer assim, no conjunto da política do setor no estado do Rio Grande do Sul, mas um instrumento público, por exemplo, a semelhança, quem é de Porto Alegre vai saber o que eu estou dizendo, a semelhança do que pode fazer a empresa Carriza aqui na cidade de Porto Alegre. Tirem a Carriza de Porto Alegre e vocês vão ver o que pode acontecer com o resto do sistema de mobilidade urbana aqui de Porto Alegre. Então, eu acho que nós temos que enfrentar os problemas da CE, não é só o nosso governo, os governos anteriores também sabiam das dificuldades, o governador Tarso sabe das dificuldades, tem priorizado essa questão dos recursos, da dívida, inclusive, da CE, foi um esforço grande de muito tempo do Estado do Rio Grande do Sul, que nós conseguimos renegociar e acertar agora com a presidenta Dilma. Agora, nós sabemos a complexidade. Se o setor de conjunto tem dificuldades, vocês imaginam a nossa CE, enfim, as dificuldades que ela se encontra. Entretanto, né, nós estamos retomando, e agora eu me refiro, já que a pergunta foi ao governador, nós estamos retomando, neste curto período de governo, nós estamos aí há 2 anos e meio de governo, retomando investimentos que, desde a época do governador Olívio Dutra, não tinham sido feitos mais no âmbito da CE aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso aqui é absolutamente vero, basta aí verificar, enfim, pegar todo o balanço aí, os investimentos realizados na nossa empresa pública, de que, de fato, isso havia sido interrompido, né? Uma pena ter sido interrompido, porque se não fosse interrompido, Gerson, talvez nós necessitássemos hoje de, quem sabe, menos investimentos para poder reparar uma condição, enfim, de enormes dificuldades a que foi colocada a nossa empresa pública aqui. Agora, não sei qual é a ideia, enfim, a compreensão, mas em hipótese alguma, eu respondo aqui, né, nós devemos renunciar à questão de investimento da CE. Imagino que a pergunta tenha sido nessa linha aí, né? Nós temos que ampliar os investimentos, qualificar a empresa pública, porque ela tem um papel estratégico, né, dentro dessa visão, inclusive dessa compreensão que eu coloquei aqui, né, de que nós temos que ter uma empresa capaz de, né, de cumprir esse papel, de regular, de induzir, enfim, né, como eu entendo que deve ser a política nacional. Foi referido aqui também que a nossa Eletrobras está em grandes dificuldades, enfim, etc, etc. Né? Eu acho que se ela está em grandes dificuldades, por mais forte razão, nós temos que pegar a Eletrobras lá de baixo e levantar a Eletrobras e tê-la como sendo um dos grandes instrumentos organizadores e estruturadores de uma política setorial, uma política para o setor energético do Estado brasileiro. Ou seja, não tem projeto nacional, não tem projeto regional se a gente não tiver capacidade, qualificação, né, inteligência e principalmente soberania e autonomia nessa questão energética. Você sabe muito, muito mais que eu disso, sou aprendiz aí nesse tema, enfim, com vocês. Ok, pessoal? Bom, uma pergunta final para os nossos 2 debatedores. Diante de tudo que a gente discutiu essa manhã, já entrando pela tarde, que os senhores politicamente recomendariam e defenderão em relação às próximas renovações? Que se faça as renovações ou que haja uma discussão política que possa influir numa mudança dos critérios de renovação? Qual é a estratégia política que deva ser adotado daqui para frente? Deputado Gilmar. Eu queria, antes de responder propriamente a pergunta, dizer que nós, do Estado do Rio Grande do Sul, então, a situação se agrava muito mais no sentido da nossa capacidade de produção e consumo. Nós hoje importamos praticamente 60% da energia que o Estado do Rio Grande do Sul produz. Vejo, deputado Vila Verde, não só a questão envolve aqui o Rio Grande do Sul especificamente, um grande drama que nós estamos vivendo, seja o déficit da Previdência, seja o serviço da dívida que nós temos com o governo federal.
E veja bem que isso, se nós tivermos, então, apostaríamos muito mais ainda na questão da geração. E nós temos aqui, em que pese as críticas, eu quero ser muito humilde aqui, honesto, mas nós temos hoje o mundo inteiro produz energia tendo a base do carvão. E que 90% desta riqueza está aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós poderemos, logicamente, baseado com as novas tecnologias, né, e hoje nós temos tecnologias muito mais de ponta, menos poluentes, que nós verificamos como um estudo que nós debatemos na Comissão Especial do Carvão, que para o Rio Grande do Sul, o carvão mineral seria como 3 vezes e meia, uns falam 2 vezes e meia, vamos ficar com o menor, 2 vezes e meia, o pré-sal representaria o país, para nós gaúchos, a questão da energia, tendo como matriz energética o carvão. Então nós temos, logicamente, hoje equipamentos modernos, e o Brasil produz apenas 1,5% da sua energia no Brasil, tendo como base a matriz energética o carvão mineral. Enquanto hoje os países, a China 79%, Estados Unidos 45%, então o mundo inteiro produz energia tendo base, logicamente, que pese as críticas, logicamente, de muitos ambientalistas com relação aos resíduos. Mas hoje já tem tecnologia importante para retirar o CO2, né? Praticamente quase zero, e os rejeitos, tanto da cinza como também o material rejeitado, retornar para a cava da mina esse material que foi extraído. Então, eu acho que nós temos sim, nós temos que avançar, e eu acho que o nosso grande desafio é nesse sentido de aproveitar isso. E das concessões, como disse, eu creio que é importante trazer a estabilidade jurídica, né? Nós temos que lutar aí pela questão da renovação da distribuição, e acima de tudo, quando medidas, e a própria PEC do deputado Vieira da Cunha permite que, se aprovada a proposta de emenda constitucional, não é que seja automática a todos a renovação, vai contar a eficiência, vai contar esses critérios de boa produção, enfim, de gestão. Então não é simplesmente que é renovado automaticamente as concessões assim que se aprovada a PEC. Quer dizer, vai ter muito critério de gestão e de eficiência, enfim, esses critérios modernos que hoje se exige de uma administração pública também. Então, e qualquer medida que se faça, salvo o melhor juízo, na minha ponto de vista, tu nunca pode fazer uma redução, né? Seria a mesma coisa que tu reduzir o seu salário, e tendo uma despesa constante quando você já tem lá teus financiamentos, né, pessoais, eu estou trazendo aqui para a própria SEC, quer dizer, tinha todos os seus compromissos, no nosso ponto de vista, de uma forma assim abrupta, não poderia ter sido feita, talvez gradativamente sim, e sendo implantado. Mas isso é um desafio, e por isso que esse debate, tenho certeza que vai ser o início de um diálogo que a gente possa avançar na direção de dar essa capacidade de investimento que a CE precisa e que a gente possa ter um setor importante, sempre na defesa de que são setores estratégicos, como disse, e do nosso ponto de vista é muito importante que, pelo menos parte desse setor, o controle seja estatal, seja público, para que a gente possa regular, como eu falei no início da nossa fala, a importância para o nosso desenvolvimento do Rio Grande do país, que é a energia, como é também o petróleo, como é também os bancos, como disse, para que a gente possa regular o mercado. Eu acho que o governo já abriu uma janela que foi aceitar os projetos de usinas térmicas a carvão nesse último leilão, né? E no próximo, né? Eu acho que no próximo vai dar, deputado. Esse não deu, mas no próximo vai dar. Deputado Adão, sua opinião. Eu acho que 3 questões. A primeira, né, é que, como o seminário está fazendo, né, nós precisarmos, vamos dizer assim, quais as reais consequências, repercussões, enfim, impactos e a antecipação da renovação teve, e nós transformarmos isso aí numa plataforma de questões ou de pontos centrais que a gente possa trabalhar de forma unificada nacionalmente, né? Como uma articulação nacional, né? Se o Rio Grande do Sul puxar para um lado, o Estado puxar para outro, nós não vamos, né? Então talvez encontrar um ponto de encontro, uma plataforma de questões assim que precisam ser reorientadas do ponto de vista de rumos que não tenham sido corretos da renovação. Acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo, eu entendo que ele não deveria
ao mexer no modelo, né, ou alterar o modelo, não deveria renunciar a duas questões que, do meu ponto de vista, são centrais, né? Essa questão da modicidade tarifária e a questão da inserção social do setor elétrico na estratégia do projeto nacional. Acho que isso aí teria que ser pré-condições, né? Não concordaria, vamos dizer assim, em alterar essas duas questões, né? O pressuposto aí das decisões, vamos dizer assim, já tomadas, né? E a terceira questão é que a gente não ficasse só na bandeira esta de vamos renovar a questão da distribuição. Então, é o seguinte, vamos renovar a distribuição em que condições, né? Bom, isso, ou seja, nós já sabemos quando que vai ser, como é que vai ser, ou seja, eu acho que o debate anterior aqui revelou que talvez um dos principais problemas, uma das principais dificuldades que teve o processo de antecipação das concessões foi de que, vamos dizer assim, mais embaixo, ou seja, no âmbito dos estados, no âmbito dos setores da inteligência, de quem conhece o tema, de especialistas, de pesquisa, enfim, quer dizer, não tenha tido um diálogo, um debate, uma discussão mais contundente, mais apropriada, ou melhor, subsidiada, vamos dizer assim, em relação aos rumos de onde deveria ir o processo, a decisão tomada a partir do processo de antecipação das concessões. Então, eu diria que essas três questões, do meu ponto de vista, assim, são fundamentais. E elas vão ajudar a orientar, inclusive, nós a nos movimentarmos, né? Porque senão a gente se movimenta. Eu me recordo bem, naquele primeiro momento, eu vou encerrar aqui, ali em 2010, 2011, 2009, né, o nosso grande movimento era antecipar as renovações, né? Quer dizer, não debatemos o conteúdo da antecipação, né? E como toda partida que você entra, né? Você entra podendo fazer gol e entra podendo levar gol, levar balãozinho, né? Então, ali, de fato, talvez a gente não tenha, pelo menos alguns de nós, né? A gente que está na ação mais institucional, vamos dizer assim, não foi mais armado, entre comillas, assim, né, mais preparado para fazer o debate, enfim, para fazer a discussão. Nós tivemos várias oportunidades de conversar com a própria Dilma, à época, ministra de Minas e Energia, e o centro um pouco da reivindicação nossa era mais a antecipação e menos o conteúdo dela, né? Ou seja, houve antecipação, acho que ela fez uma jogada de antecipar, né? E a gente ficou, vamos dizer assim, um pouco participando praticamente quase nada do processo de incidir sobre o conteúdo e os rumos da antecipação das concessões. Seria isso. Era isso, deputado. Eu acho que a estratégia naquele começo foi exatamente de tentar botar na pauta a renovação das concessões. Mas eu acho que o mais pessimista dos especialistas não poderia imaginar que as regras viriam tão draconianas. Bom, essa discussão podia continuar, mas se eu não acabar agora, vocês não vão ter o que comer, porque o restaurante vai fechar. Eu queria agradecer muito aos deputados. Acho que a gente não está cometendo o erro do passado de não envolver o Legislativo nessa discussão, e esse seminário, pelo menos, dedicou o painel inteiramente a dois políticos, não tem nenhum técnico, nenhum acadêmico, nenhum empresário nesse painel. Ficou 100% na área política. Eu queria agradecer muito ao deputado Gilmar, ao deputado Adão. E passo a palavra ao nosso mestre cerimônia. Nós agradecemos a participação dos senhores painelistas, de todos os participantes. Lembrando-se que teremos um intervalo para o almoço. Temos opções para o almoço ao lado do teatro, uma lancheria. E no quarto andar do prédio 40, o restaurante Panorama. Iniciaremos às 13h30. Tenham todos um bom almoço.